White Online, capítulo 115. Fim do terceiro teste. Darf e as crianças estremecerão depois que o som alto fez seus tímpanos tremerem. Eles deixaram o hospital há pouco tempo e imediatamente ouviram um som alto, que só pode ser descrito como assustador. Mesmo estando seguros, o medo de que algo possa ter acontecido com Isaac ainda está presente em suas mentes. Mas logo, seus rostos pareciam aliviados depois que um jovem familiar de cabelos brancos foi visto correndo em direção a eles. Mas esse alívio logo desapareceu depois que notaram sua condição. Para onde quer que Isaac se movesse, um rastro de sangue azul seguia, enquanto seu braço direito desapareceu com metade de sua armadura. As crianças cobriram a boca em estado de choque e algumas até começaram a soluçar ao vê-lo. Darf também parecia chocado, mas não a ponto de começar a chorar porque sabia que o braço poderia ser restaurado. Isso pode ser feito com a ajuda de poções de cura ou simplesmente esperar 10 minutos para que seu HP seja restaurado, mas as crianças não sabiam disso. Isaac saiu do hospital e parecia desconfortável. Ao olhar para o braço, era como se ele ainda pudesse senti-lo e, atualmente, ele sentiu como se estivesse movendo o braço de forma imprudente, mas nada foi visto porque o braço se transformou em uma névoa sangrenta e atualmente está colorindo as paredes do hospital. Líquido azul. O líquido azul escorria de seu ombro e Isaac decidiu dar uma olhada em seu HP. HP, 21.220 avos efeito de armadura de corrente quebrada. Meu efeito de armadura de corrente foi reduzido. Isaac fez uma careta. Anteriormente eram 75 HP de proteção, mas agora eram apenas 50 HP. E isso não era tudo. Seu HP ainda estava diminuindo. Você perdeu um HP. Você perdeu um HP. Sua visão já estava ficando mais escura e, nesse ritmo, ele morreria devido à perda de sangue. Mas então, Darf apareceu ao lado dele com uma garrafa de vidro com um líquido verde dentro. Beba isso, vai parar o sangramento. Isaac assentiu trêmulo, agarrou-o com a mão esquerda e engoliu-o. Poção de cura usada. Mais 25 PV. Isaac olhou para o ombro e viu que o sangramento havia parado. A garrafa de vidro em sua mão quebrou e desapareceu. Você pode esperar 10 minutos para que seu HP seja restaurado? Darf perguntou, e ele estava preparado para gastar mais poções de cura se Isaac estivesse com pressa. Mas Isaac acenou com a cabeça e disse, posso esperar. Darf acenou com a cabeça e se virou para encarar as crianças que olhavam para o braço perdido de Isaac em choque. Ele vai ficar bem. Não precisa se preocupar. Ele explicou com uma voz calma. Mas, o braço dele, Lily disse com o rosto pálido e ficou triste porque Isaac teve que sacrificar seu braço para salvá-los. Espere 10 minutos. Você verá algo mágico, disse Darf com um sorriso misterioso, que rendeu olhares curiosos das crianças. Isaac se virou para olhar para o hospital e sentiu um arrepio terrível vindo de dentro. A propósito, onde está a arma? Darf perguntou curioso. Nunca vi ninguém usando uma pistola, e deve ser pelo menos uma classificação épica. Não me diga que você perdeu? Isaac balançou a cabeça. Eu não perdi, mas ele foi embora. Saiu, e quem é? Ele. Darf franziu a testa e olhou para Isaac, imaginando se ele bateu a cabeça ou algo assim. Isaac não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o teto escuro com um pequeno buraco. Assim que a arma voou de sua mão, ela começou a brilhar em prata e flutuou para longe. A última coisa que ouviu foi a despedida da voz. Garoto, você não está tão mal. Talvez a gente se veja um dia e talvez esse dia. Você será forte o suficiente para me usar sem perder o braço no processo? Hahaha. Sua risada fez Isaac ficar furioso, mas ele ainda se sentia grato a quem quer que fosse. E não deveríamos ir? Peter perguntou com um tom trêmulo, e ela pode vir em breve. Apóstrofo. Darf e Isaac olharam para cada um e acenaram com a cabeça. Acho que é hora de ir embora. As crianças pareciam aliviadas e cheias de esperança. Darf ainda se lembrava do caminho e começou a mostrar o caminho para as crianças, enquanto Isaac se levantou e começou a caminhar lentamente atrás deles. Mas, depois de dar alguns passos, ele ouviu uma voz arrepiante ecoando em sua mente. Bastardo. Não pense que você pode escapar da minha ira. Lembro-me do seu cheiro e do seu rosto. Isaac se virou para olhar para o hospital, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Eu vou me lembrar do seu rosto também. Bem, pelo menos o que resta dele. Ele se virou e não olhou para trás. Não mais. Desgraçado. Seu grito fez outro sorriso aparecer no rosto de Isaac. As luzes da rua ao redor do estacionamento diminuíram depois que Isaac e outros saíram, deixando o hospital escuro e a entidade aterrorizante sozinhas na escuridão. Darf e as crianças chegaram ao fim da caverna espaçosa. Havia um caminho que levava para fora da caverna, mas havia uma espécie de porta de pedra bloqueando o caminho. Eles pareciam confusos, mas depois que Isaac chegou, 16 luzes se acenderam acima da porta de pedra e ela se abriu lentamente. Depois que a porta de pedra se abriu, eles viram outra porta no final do caminho, mas a porta estava aberta e um lindo jardim tornou-se visível. Eles curiosamente entraram no caminho e caminharam direto em direção ao jardim, que ficava a menos de 30 metros deles. As crianças foram as primeiras a chegar ao jardim e, quando chegou a vez de Darf e Isaac, seus corpos congelaram e eles não conseguiram se mover nem um centímetro.
As crianças se viraram e ficaram confusas por não estarem se movendo, mas suas perguntas foram respondidas logo. Parabéns, jogador Raif e Darf, por completarem com sucesso o terceiro teste. A voz era muito gentil e melodiosa. As crianças estarão seguras conosco, deuses, mas vocês dois ainda têm um último teste. Boa sorte. Os olhos de Darf e Isaac se arregalaram quando a porta desapareceu e as crianças desapareceram de vista. A próxima coisa que viram foi um corredor muito longo, chegando ao desconhecido. Espere, é isso? Darf parecia furioso. Não podíamos nem dizer adeus. E eles simplesmente nos jogaram fora como lixo? Acalme-se. Isaac deu um tapinha em seu ombro, o que acalmou Darf o suficiente para parar seu acesso de raiva. Eles sabem que estamos com pressa e as crianças estarão seguras com eles. Suas palavras faziam sentido, o que fez Darf acalmar suas emoções. Depois de se acalmar, Isaac recebeu uma notificação, que trouxe um sorriso ao seu rosto. Você está ileso há 10 minutos. Suas feridas foram curadas.